E aí, Gerson, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Tudo. Agora você está me chamando de Alexandre, né? Antigamente você me chamava de Luzi. É, só Luzi, né? Mas, na verdade, não é nem Luzi, né? É Luzzi, não é? A Dois Es, tá certo. pronúncia italiana é que nem pizza, né? Né? Muito Ô, bem. Gerson, bom, deixa eu contextualizar um pouco. Eu vou só Uhum. contextualizar, né? Tá certo. O motivo de eu estar te trazendo aqui. Depois eu vou pedir para você se apresentar, porque eu acredito que a Ok. maioria do público que está aqui é um público que não te conhece, né? Apesar de ter um pessoal talvez que já te conhece, né, que você acabou divulgando, mas a maioria talvez não. Mas antes eu vou só contextualizar. Esse canal aqui é um canal onde toda quinta-feira eu faço uma live com assuntos relacionados ao mundo do Pilates e algum assunto que possivelmente possa nos ajudar a compreender um pouco mais o Pilates. E só de falar nessa questão de ajudar a compreender o Pilates, talvez já tenha aí um motivo importante para eu estar querendo bater um papo contigo, que é um professor de yoga, é a pessoa que eu conheço que mais entende de yoga, talvez aí do Brasil, né? E Calma. não, é verdade. Eu acho isso. E agora sim, pô, mas o que tem a ver o Pilates com o yoga, né? Eu acho que Uhum. até você deve estar se perguntando isso, né? Falando, pô, o que tem a ver o Pilates com o yoga? Na verdade, eu acho que qualquer tipo de movimento, qualquer exercitação, no fundo, tem um pouco a ver com o yoga, porque o yoga na verdade, é uma filosofia, né? Um modo de exercitação aí do corpo e tal, que é milenar, que tem o quê? Mais de 5.000 anos. Então, eu acredito que tudo que venha posteriormente em relação a exercícios e prática e etc., tem, querendo ou não, alguma influência do yoga, né? O fato é que o Joseph Pilates em si, ele foi um cara que pra você ter uma ideia, no estúdio dele lá tinha uns quadros onde tinham posturas de yoga, né? Ele mostrava isso claramente no estúdio dele. Então ele bebeu muito dessa filosofia, ele buscou muita coisa dentro do yoga. E eu acho que compreender um pouco mais o yoga ajuda a gente também a compreender um pouco mais o Pilates. Agora, o assunto que a gente vai abordar aqui é um assunto específico relacionado à questão da respiração. Certo. Porque dentro do corpo teórico que tem no Pilates, a respiração é um princípio fundamental. Então, eu gostaria muito da sua ajuda, né, para a gente tentar compreender, fazer um bate-bola aqui, tentar compreender um pouco essa questão da respiração, para que depois o mundo do Pilates aí possa fazer uma síntese. Mas antes da gente começar esse bate-bola, eu gostaria muito que você se apresentasse aí para o público, né? Dizendo quem você é, as suas atividades, o que você faz, enfim. Tá certo. Bom, primeiro, uma boa noite a todos. Boa noite ao Alexandre. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Você falou Isso. que talvez poucas pessoas aí me conheçam, mas eu já vi os nomezinhos de quem está entrando e tem muita gente que eu conheço, viu? Tem até uma tal de Legal. Fernanda Miyashiro que entrou aí agora, mandou boa Isso. noite. Acho que você conhece também, não conhece? Conheço. Conhece bem, né? Aniversariante do dia, inclusive. Ah, é? Ah, então, parabéns, É, Fernanda. Bom, parabéns. Eu não sabia. Preciso. Acho que o Zuckerberg não me avisou hoje, ou eu que não dei atenção ao aviso dele. Mas parabéns. E agradeço a presença de todo mundo que está aí, tá? As pessoas que são do mundo, podemos assim dizer, do universo do Pilates ou do yoga, né? Porque tem gente que, inclusive, acaba dialogando nessas duas áreas. Muitas pessoas que eu conheço, até existe, né? O Yogi Lattes, não é? É uma fusão dessas duas disciplinas, sendo que
até eu penso que é estranha essa ideia de fusão dessas duas disciplinas, porque, como você falou, Pilates já teve influências de yoga na sua própria origem. Mas não é só o Pilates, né? Eu me interessei muito pelo yoga, e aí vou aproveitar e me apresentar dentro do próprio já assunto, do contexto, a partir da minha experiência com educação física. Então, eu tive a formação em educação física, como você, né? Mas eu não fui trabalhar na educação física escolar normal, a maioria das pessoas que vai para o meio escolar, né? Pega crianças jovens em condições normais e dá prática esportiva, coisas assim. Também não fui logo de cara para fitness, academia. Eu fui trabalhar com público especial. E ao trabalhar com público especial, com crianças com deficiências físicas, deficiência cognitiva, deficiências múltiplas, eu percebi que era muito limitado, né, aquilo que a gente tinha, de certa forma, de repertório vindo da própria universidade, da formação acadêmica. E comecei a me interessar, paralelamente a isso, muitas práticas que a gente chama, ou chamava até naquele momento, né, de práticas corporais alternativas, complementares. Então, fui fazer vivência de Qigong, de yoga, de eutonia, de self-healing, massagem, né? Estudei massagem, trabalhei com massagem por um tempo também, a massagem oriental. Mas o yoga foi, dentre essas disciplinas todas, aquela que mais me chamou a atenção exatamente pela diversidade de práticas que ela traz e o modo como ela integra essas práticas. Então, o yoga me atraiu, a princípio, pelo aspecto corporal da prática, mas com o tempo eu fui realmente percebendo que a dimensão que ele nos apresentava ia muito além disso, tá? A gente sabe que a proposta de yoga é espiritual, então uma proposta de realização, no sentido mais profundo, né, do ser humano, mas que você não chega a isso se você antes não iniciar um processo de autoconhecimento que vem a partir daquilo que é mais concreto, nosso próprio corpo, tá? Se eu não sou capaz de reconhecer meu corpo, se eu não sou capaz de tomar consciência dele, como eu vou tomar consciência daquelas dimensões em mim mesmo que são ainda mais profundas e mais sutis, tá? Então, vem daí a preocupação, a proposta de yoga com o corpo, que ao longo da história, embora se costume falar, né, como você citou aí, de milhares de anos, mas a bem da verdade, esse aprofundamento do yoga dentro da visão mais corporal e com diversificação de técnicas é relativamente recente nessa história milenária. A gente pode contextualizar isso nos últimos 1000 anos, sob a influência tântrica, particularmente o Hatha Yoga, que começou a trazer, né, pelo menos literariamente, nos vários textos. Claro que essas práticas já vinham sendo praticadas antes de serem registradas nos textos, mas esses vários textos começam, nesses últimos 1000 anos, a trazer uma diversidade enorme de técnicas psicofísicas, como nós assim chamamos. E dentro dessas técnicas psicofísicas, a respiração é um elo importante, porque é um elo de conexão entre o corpo e a consciência, um elo de conexão entre as nossas atividades automáticas, aquilo que a gente, né, que está acontecendo aí, independentemente de eu estar consciente ou não, e aquilo que eu posso tomar consciência e posso até controlar. Então, a única atividade corporal orgânica nossa que tem essa característica de uma maneira mais marcante é a própria respiração. Eu posso ficar o dia inteiro respirando sem, em um único momento, tomar consciência disso. Mas eu posso também voltar minha consciência para a respiração e, a partir desse momento, percebê-la em várias nuances e modificá-la, né? Enfim, é por isso que ela se torna esse elo tão importante nas práticas, tá? Então, eu me interessei por yoga em função de todos esses aspectos, de ser uma prática muito completa, do meu ponto de vista. E nos últimos 20 anos, né, praticamente só tenho trabalhado com yoga. Quer dizer, eu cheguei a trabalhar com massagem no começo desse século, vamos dizer assim, nos primeiros 5 anos desse século. Mas de 2005, 2006 para cá, já não mais, né? Fiquei só com yoga mesmo, tá? E eu estudei yoga na Índia, em Kaivaliyatama, eu estudei yoga na FMU, é um curso de pós-graduação que havia lá, que depois eu me tornei professor do próprio curso que eu tinha feito, junto ao Marcos Rojo Rodrigues, tá? Eu estudei yoga na minha pós-graduação, no meu mestrado, investigando efeito de yoga na fibromialgia, associado ou não à massagem, e, enfim, estou nessa área de yoga como praticante já há quase 30 anos e como profissional já há mais de 20, uns 23, 24 anos nesse momento.
Ô Gerson, você falou uma coisa que me chamou a atenção aí agora, quando você estava fazendo sua apresentação. Eu gostaria de usar uma certa analogia, que é uma analogia de um quadro na parede e uma ferramenta que você precisa ter para colocar aquele quadro na parede. Então, quando você falou que o yoga ele busca, na verdade, uma espécie assim de integração, né, do homem com ele mesmo, né, do homem, na verdade, conseguir, a partir de um trabalho corporal, começar a perceber aspectos mais sutis da sua existência. Foi isso que você falou, não foi? Isso, isso. O Joseph Pilates, por exemplo, para você ter uma ideia da influência que a filosofia do yoga teve na filosofia dele, ele define o Pilates, antes de chamar Pilates, ele chamava de contrologia. Na verdade, esse era o nome primeiro do Pilates. E ele definia a contrologia como uma espécie assim de completa coordenação entre o corpo, a mente e o espírito. Então, esse era o quadro na parede do Joseph Pilates. E a ferramenta que ele usa para colocar esse quadro, para chegar até isso, é o movimento. Né? Dentro dessa analogia, você já falou do quadro na parede, né? E você falou que também a ferramenta do yoga é o movimento, né? É o movimento corporal e também a respiração e outras técnicas, né? Como exatamente essas coisas elas se conversam dentro do yoga? Ou seja, por exemplo, você primeiro faz uma prática corporal, depois você entra num trabalho mais respiratório, num trabalho mais meditativo, existe uma ordem ou não existe? Como é que isso, na verdade, entra dentro do yoga? Tá. Primeiro, é importante lembrar, né? Quando a gente fala movimento, às vezes é interessante contextualizar isso de uma maneira paradoxal, né, no yoga. Porque você vai construir posturas e desconstruir, e nesse processo você está consciente. Então, você está consciente do movimento que você está fazendo. Mas a grande ênfase é exatamente na ausência do movimento. A grande ênfase é quando você consegue se estabilizar na postura e permanecer ali por um tempo, tá? A mesma coisa depois com o trabalho respiratório. A gente toma consciência do movimento respiratório, mas a grande ênfase se torna, depois de um certo tempo de treino, a pausa respiratória. E a mesma coisa no que diz respeito à própria atividade mental. A gente toma consciência da atividade mental, mas a grande ênfase é conseguir cada vez mais tranquilizar essa atividade mental. Não vou falar em parar a mente, não é bem isto, né? Mas é harmonizar essa atividade mental, que normalmente é muito instável, tá? E aí, eu coloquei esses termos também nessa ordem, porque essa é a ordem na qual o yoga propõe as suas metodologias. Na filosofia tradicional indiana, quando se pensa em caminhos para a realização e para o autoconhecimento é visto como o meio, a condição sine qua non para a realização do indivíduo, né, da pessoa. Por quê? Porque se propõe dentro dessa perspectiva que nós já temos aqui dentro de nós o potencial para nos realizarmos. E se nós não nos realizamos, é porque nós estamos apartados, né, desse contato mais íntimo conosco mesmos. Tá? Estamos projetando nossas perspectivas de realização no mundo ao nosso redor, nas nossas relações, e cobrando do mundo das nossas relações que estejam em sintonia com as expectativas que neles projetamos. Isso não nos vai levar a uma realização, ao contrário, vai nos levar a um conflito, vai nos levar a frustrações, né? E realizações também mais efêmeras, né? Circunstanciais. Tá? Então, o que o yoga nos propõe? Conheça a si próprio, e isso realizará você, isso libertará você de todos esses condicionamentos, né, de todo esse sofrimento. Tá? Só que o processo de autoconhecimento é proposto dentro de um contínuo em que você vai do mais grosseiro, do mais denso, para o mais sutil. Então, os termos, inclusive, originais usados na língua sânscrita são Stula e Sukshma. O caminho começa no que é Stula, no que é mais denso, no corpo, e vai gradativamente se sutilizando,
até chegar na realização da própria consciência. A consciência como a instância que nos permite percebermos como percebedores. Está além da própria mente, vamos dizer assim, né? Que nos permite sentir como aquele que sente, né? Ver como aquele que vê. Não apenas centrado no que a gente percebe, mas no percipiente, em quem somos por trás dessa percepção, em quem somos por trás das nossas experiências. Tá? Então, o yoga visa chegar nisso. Agora, para eu tomar consciência de mim como sujeito, primeira pessoa, vamos dizer assim, eu preciso aquietar tudo o mais, né? Enquanto o corpo estiver instável, enquanto a respiração estiver irregular, enquanto a mente estiver inquieta, eu não consigo realizar essa minha própria essência, né? Esse é o meu aspecto mais central, esse, podemos assim dizer, núcleo de subjetividade. Então, todo o trabalho se volta para esse processo, tá? De construção desse autoconhecimento, dessa identificação mais profunda consigo próprio, tá? E aí, tudo o que você comentou tem um papel nesse processo. O trabalho com o corpo, o trabalho com a respiração, com esse elo de conexão entre o corpo e a mente, o trabalho com a própria mente. Eu acho que, na verdade, aí tem justamente um lugar onde essas disciplinas elas se apartam um pouco, né? Porque eu acho que o Pilates, e isso não é nenhuma crítica que eu faço ao Pilates, na verdade é uma característica do Pilates, né? Ele, até pela própria característica do criador, que era o Joseph, na cultura que ele viveu, que ele nasceu e etc. Mas quando você fala nessa questão de que o objetivo final é o não movimento, né? É o aquietar, é o buscar tudo isso, e querendo ou não, você vai entrar numa questão de que a função da respiração possivelmente seria um estímulo muito mais de um sistema parasimpático, por exemplo. As atividades do Pilates, ela já trabalha dentro de um outro patamar, porque a gente, na verdade, sim, percebe o corpo, a gente condiciona o corpo, né? Tem um nível de trabalho respiratório, um nível de percepção respiratória. No entanto, a gente não entra nessa questão, talvez, do não movimento, né? Então, talvez a gente chegue até um certo patamar. A partir disso, talvez, teria que envolver outras técnicas, evidentemente. Agora, as propostas são diferentes, né? A gente não pode, quando quer encontrar similaridades entre dois sistemas de trabalho corporal, de pensamento, não pode anular também as particularidades de cada um deles, né? Se eles existem como coisas diferentes, porque eles têm suas particularidades que os diferenciam. E isso não faz uma coisa ser pior ou melhor que a outra, né? Isso apenas as faz serem diferentes e estarem de acordo também com objetivos diferentes daqueles que vão procurar esses caminhos. Agora, é interessante frisar que, nesse sentido, quando eu falo de yoga como chegando a um estado de aquietamento psicofísico, a gente também está pensando muito nessa visão original, tradicional do yoga. Porém, hoje, você tem, inclusive, o conceito, mas isso é um fenômeno contemporâneo, a gente tem o conceito de yoga dinâmico, né? Não é o que eu trabalho, mas existe isso. É por isso que a gente vai fazer yoga e ele sai da aula de yoga extenuado, suou pra caramba durante a aula, fez 108 sequências de Surya Namaskar, né? Não é um modo como eu trabalho, mas isso hoje também é chamado de yoga. E, de certa maneira, tem algum vínculo, né, com esse yoga, cujas bases são um pouco mais antigas. Legal. Ô Gerson, para a gente entrar agora no assunto específico mais da respiração, eu queria começar. Ontem eu fiz uma live com uma professora de Pilates, né, aqui no meu canal, falando sobre o assunto da respiração. E eu achei muito interessante, porque uma das coisas que ela citou, ela falou assim que hoje em dia a Terra, eu vou fazer até uma analogia um pouco com a camiseta que você está vestindo, tá? Mas é o seguinte, hoje em dia a Terra, ela já não é algo assim
tão democrático, né? Ou seja, existem donos de terra, né? As pessoas se apropriam da terra. Então, querendo se apropriar até da água, não é mesmo? Como a gente está vendo por aí. Em breve será o ar que respiramos. Daqui a pouco, eles vão começar a vender o ar em garrafinhas. Vão começar a vender o ar em garrafinhas. E a gente vai ter que comprar. Mas eu estava lendo o seu livro. Aliás, eu vou mostrar o livro do Gerson aqui. Ó. É um livro muito interessante até para professores de Pilates, porque é um livro que fala muito sobre esse aspecto, né, de todos os sistemas que envolvem a questão da respiração e tal. E você abriu o seu livro com uma frase de um chefe indígena, e essa frase ele fala o seguinte, ele fala assim: o ar é precioso para o homem de pele vermelha, porque todas as criaturas partilham a mesma aragem. Os animais, as árvores e todos os homens respiram o mesmo ar. O homem branco parece indiferente ao ar que respira. Eu gostaria que você dissesse um pouquinho para a gente o que você pensou quando você colocou essa frase logo no começo do seu livro, né? Qual foi o sentido disso? Para depois a gente entrar um pouco nessa parte mais, digamos assim, técnica da respiração. Essa frase ela tem um contexto histórico muito importante, né? Foi escrita por um chefe de uma tribo indígena, Seattle, nos Estados Unidos, em meados do século XIX, quando esse chefe indígena, pela primeira vez, recebeu a proposta de colonizadores brancos que lá chegaram para comprarem suas terras, ou parte de suas terras. O que para ele foi muito estranho, porque ele dizia: nós entendemos que o homem pertence à terra, não a terra pertence ao homem, tá? E com base nisso, ele acaba escrevendo um grande texto onde ele fala das diferenças, né, na visão de mundo daqueles povos indígenas originais daquelas terras e daqueles povos que vinham chegando ali com a intenção de conquistá-las, né? E daí ele fala, dentre essas diferenças entre o colonizador europeu ou advindo da Europa e o indígena americano, né, autóctone deste continente, ele fala da questão de como lidamos com o ar, com a respiração. Lembrando que, para o indígena, o ar é precioso. O indígena confere ao ar um valor importante, né, como elemento do seu cotidiano. E ele diz, concluindo a frase: o homem branco parece nem sentir o ar que respira. Então, pelo fato da respiração ser algo automático, a gente pode respirar a vida inteira sem precisar observar isso, controlar isso. Nós acabamos negligenciando a nossa relação com a respiração. E o que eu acho que é muito importante, práticas como yoga, dentre outras, né? Eu falo de yoga porque é aquilo que eu conheço, não estou dizendo que é só o yoga que tem essa perspectiva, tá? Mas práticas como yoga nos ajudam a resgatar uma relação consciente com a respiração e nos ajudam talvez até a reaprender o prazer de respirar, tá? Enquanto a gente ainda pode, né, disponibilizar do ar gratuitamente. Verdade. Ah, Jesus. Ô, Gerson, eu queria ler um pedaço aqui do livro do Joseph Pilates. É um livro que chama-se Pilares da Contrologia, mas eu vou ler um pedaço onde ele cita a cultura indiana, para você ter uma ideia de que ele realmente bebeu dessa fonte, né? Uhum. E ele fala uma coisa aqui que tem até uma questão um pouco mística envolvida, talvez, etc. Mas eu gostaria que talvez você pudesse esclarecer um pouco isso para a gente. Pode ser que você até consiga isso de um ponto de vista mais fisiológico, alguma coisa nesse sentido. Ele fala assim, ó: entre meados às práticas religiosas e supersticiosas dos antigos indianos, haviam muitos exercícios corporais, atestando grandes semelhanças com aqueles dos chineses. Ele está falando aqui de uma prática chamada Kung Fu, que não é o Kung Fu enquanto esse Kung Fu que a gente conhece,
mas um Kung Fu mais milenar de uma questão de movimentos corporais associada a uma prática de respiração. A mais proeminente entre elas era a retenção do ar na respiração. Eles insistiam na ideia de que o ar produz no corpo o mesmo efeito que o fogo produz em metais expostos à sua influência, isto é, purifica-o. Essa citação que ele faz aqui nesse livro que ele escreveu chamado Pilares da Contrologia. Depois ele até cita algumas coisas dos gregos aqui, dizendo que a retenção do ar, diziam eles, aumenta o calor das partes internas, dilata a capacidade do tórax, fortalece os órgãos da respiração, limpa as impurezas do peito, amplia os poros, atenua a pele e expulsa a umidade por essas membranas. Em relação a essa questão indiana, né, que ele falou dessa questão de purificação, você encontra isso realmente nos livros, né, nos textos mais antigos? Isso realmente tem um fundamento ou não? Tá. Então, a questão é bem complexa, tá? Agora eu vou ter que acabar a live falando só disso. Mas vamos tentar ser sucintos. Primeiro, a relação com o aspecto espiritual, né, das práticas respiratórias do yoga. Isso se perde no tempo. Por exemplo, ainda não citamos aqui nessa conversa, mas quem já é da área conhece, sabe que o yoga tem um conjunto de práticas respiratórias que nós chamamos de pranayamas, tá? Cada pranayama tem uma particularidade, mas todos os pranayamas têm algo em comum, que os caracteriza como tais. Não é qualquer manobra respiratória que a gente vai chamar de pranayama. O pranayama é um treino para que você cada vez mais naturalmente, mais facilmente, mais confortavelmente, conscientemente, consiga trabalhar com pausas respiratórias, tá? Pausas seguidas também de expirações lentas e profundas, inspirações também profundas. Então, qualquer técnica que você faça trabalhando dessa forma, os ciclos respiratórios pausados, profundos e com longos períodos de permanência, sem perder o conforto, tá? Pode ser chamada de pranayama. Mas de onde vem isso? Então, as origens desse tipo de treino respiratório se perdem no tempo na Índia, mas há evidências que eu considero bastante sólidas de que está nas origens das práticas religiosas, das práticas de recitações de fórmulas sagradas, de mantras, tá? Você imagina que num ritual hindu tradicional, antigo, esses rituais milenares, alguns que têm origem védica, que vem do 2º milênio antes de Cristo, tá? Se propunha que você recitasse um certo mantra, como, por exemplo, o Gayatri Mantra, 108 vezes, e cada recitação do Gayatri numa única expiração. Aí você imagina o Pujari lá, conduzindo o ritual, ele pega o ar e Om Bhurva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Tá? Uma expiração. Depois ele repete isso 108 vezes. É claro que isso é um treino respiratório. É claro que ele tem que treinar para prolongar a saída do ar. É claro que ele tem que treinar para, daquilo que a gente popularmente chama, né, ganhar fôlego. Tá? E os pranayamas têm essa característica. Tá? Aí você vai ter uma métrica do pranayama, você vai ter uma contagem, tempo de entrada, tempo de saída, proporções. Isso está muito ligado a esse treino respiratório para a recitação dos mantras. Com o tempo, essas práticas foram sendo integradas a muitas outras, e essa proposta do yoga, né, foi se enriquecendo, se tornando muito mais diversificada. Tá? Agora, quando se relaciona com outras técnicas de outras origens culturais, me faltam conhecimentos específicos. A única coisa que eu conheci por praticar por algum tempo, inclusive lá na China também cheguei a ter vivências disso, né, na Universidade de Medicina Tradicional de Pequim, foi o Qigong, tá? E o Qigong, quando eu estava na Índia estudando yoga, e falei que ia para a China estudar Qigong,
Um professor meu de yoga lá na Índia, em Kaivalya Dhamma, me disse, o Qigong é muito interessante, ele é como se fosse um yoga chinês, né? E eu fui lá, na China, né? E depois em Pequim, fiquei um mês lá e praticando Qigong e fazendo, também aprendendo massagem. E daí eu comentei isso com o meu professor de Qigong chinês, né? Falei, lá na Índia, os professores de yoga que eu tinha, tal, chegaram a falar que era muito interessante, que o Qigong era como se fosse um yoga chinês, né? De fato, eu estou vendo muitas semelhanças. E o meu professor chinês abriu o olho, né? E falou assim, não, não, você não está certo. Seu professor indiano não está certo. Não é o Qigong que é o yoga indiano, o yoga que é o Qigong. Não, o Qigong não é o yoga chinês, o yoga é que é o Qigong indiano, ele falou, né? Então, fica aquela questão, né, claro, de rivalidade também, Claro. de duas grandes civilizações que sempre, né, existiram durante milênios ali concomitantemente e que foram, durante a história, vamos dizer assim, rivais históricos, mas o fato é que eles trazem algo muito bonito e que tem origem em ambas as culturas, né? Tanto a China quanto a Índia trouxeram, dentro das suas próprias tradições, um trabalho consciente com o corpo. Uma coisa que o Ocidente só despertou para essa perspectiva no século XX. O nível de trabalho corporal consciente que nós começamos a desenvolver no Ocidente, que pode ser comparado com o que eles já faziam, só veio aqui à tona no século XX, talvez até sob a influência dessas práticas deles. E, nesse sentido, tanto na China quanto na Índia, essas práticas são milenares, né? E amadureceram muito durante todo esse tempo, é claro. Agora, o Kung Fu realmente eu não conheço, né? Para mim, dentro da minha ignorância, eu imaginava o Kung Fu sendo como uma arte marcial, né? Tive alguma vivência com o Tai Chi Chuan também, mas conheço muito pouco. Mas o Qigong eu cheguei a ter mais práticas de Qigong. E é interessante porque a respiração no Qigong é integrada ao movimento, no Tai Chi também, né? E é uma coisa que no yoga não necessariamente a gente está trabalhando. A gente enfatiza, às vezes, menos o movimento e mais a estabilização, né? A permanência. Ô Gerson, agora vamos entrar um pouco mais especificamente falando da respiração, né? Num sentido assim até mais, talvez, ocidental, vamos pensar assim, né? Uhum. No sentido de pensar na questão da função, né? Na fisiologia. Eu acho que é interessante, a primeira coisa, a gente ter um pouco claro, né? Principalmente o professor de Pilates, qual é a função da respiração? Ou seja, parece uma coisa meio óbvia, né? Mas, Uhum. por exemplo, quando a gente lê o seu livro, já logo nas primeiras páginas, você já fala coisas, né, que tiram um pouco a gente do óbvio, né, em relação a essa questão. Então, vamos pegar essa Uhum. primeira definição. Qual é a função da respiração? Tá certo. Muito bom. Uma coisa importante, né? Todos nós sabemos que a respiração é vital para nós, que a gente não consegue sobreviver mais do que alguns minutos sem respirar. Então, a gente já sabe disso. Tá? Seria ficar frisando o óbvio aqui. A respiração é a atividade orgânica através da qual a gente obtém a maior parte da energia que nós precisamos para fazer tudo o que fazemos, mesmo para manter o nosso metabolismo basal quando a gente está dormindo no sono mais profundo. Tá? Agora, isso talvez leve a gente a uma crença de que, pelo fato de dependermos do oxigênio, que a gente precisa criar eu vou aqui usar um neologismo, uma oxigeniolatria, né? Então, uma idolatria do oxigênio e tudo que a gente faz em termos de respiração, as pessoas costumam sempre colocar como sendo para oxigenar mais. Precisamos oxigenar mais, e faz prática respiratória para oxigenar mais, e não sei o quê. Na verdade, o que o yoga trabalha em termos de respiração vai no caminho oposto a esta ideia. A gente não precisa oxigenar mais nada. A gente precisa aprender a ser econômico na nossa relação com o oxigênio. Porque se por um lado ele nos é vital, e uma coisa que eu comento nesse livro que você cita, por outro lado, a respiração gera uma coisa que se chama, no longo prazo, né, estresse oxidativo, tá? E quanto mais a gente utiliza, né, a respiração, quanto mais respira, tá? Tanto mais tende a gerar esse estresse oxidativo.
Estresse oxidativo, com a consequente, né, associação aos radicais livres produzidos nesse processo a longo prazo, a influência disso no DNA mitocondrial, questões aí bioquímicas, citológicas, que a gente não vai entrar em detalhes, mas isso tem relação com nossos processos degenerativos orgânicos, de envelhecimento, tá? Então, o que a gente faz quando aprende a respirar menos? Quando aprende a ser mais econômico com a nossa respiração? A gente acaba reduzindo esse estresse oxidativo, tá? Então, isso a gente percebe comparando animais de espécies diferentes, que têm diferentes frequências respiratórias. Eu já citei isso em aula, muitas vezes, quem assistiu aula comigo, né, sabe dessas, às vezes, comparações que a gente cita, dados, mas teve um cientista que uma vez comparou o rato com o elefante, né? Ele calculou o tempo de vida do rato e do elefante em anos, calculou a frequência respiratória do rato e do elefante, e aí o rato respira como se estivesse fazendo Kapalabhati, uma técnica de yoga que a gente faz que acelera a respiração, né? Tá? Diferente dos pranayamas. Kapalabhati não é um pranayama. Depois a gente explica o que é, se houver interesse. E o elefante respira devagar, como se estivesse fazendo pranayama, né? Tá? Bom, o rato vive num ambiente natural lá 3, 4 anos, o elefante vive 60. E vive 60 sem ter acesso ao Sistema Único de Saúde, sem ter acompanhamento médico, nutricional, né? Vive 60 lá no habitat dele, na floresta. Só que quando esse autor comparou a respiração desses dois animais, concluiu que eles respiram, eles vivem, vamos dizer assim, aproximadamente o mesmo número de respirações. Tá? E aí isso vai de encontro a um conhecimento antigo já da Índia, que está num texto de Ayurveda que tem cerca de 2000 anos, e nesse texto se diz: quem respira mais vive menos, e quem respira menos vive mais. Tá? E aí, se é para comparar com animais, me faz lembrar um outro animal. Tudo bem que ele é diferente, bem diferente dessas espécies que eu citei, não é mamífero, não é de sangue quente, mas um animal que é extremamente econômico do ponto de vista metabólico, a tartaruga marinha, e essas são as espécies que a gente conhece, né, que têm a maior longevidade em todo o reino animal. Animais que conseguem ficar embaixo d'água horas até, com uma única respiração. Tá? Então, o melhor praticante de pranayama que existe é a tartaruga marinha. Tá? Ela faz o kumbhaka, a pausa respiratória, que nenhum yogi consegue fazer, por mais que treine a vida inteira. Ô Gerson, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, a prática de atividade física comum, vamos pensar, num pilates, numa corrida, por exemplo, né? Em que a gente, dentro dessa prática, né, a gente acaba elevando um pouco mais a frequência cardíaca, então há um consumo maior de oxigênio, etc. Mas depois, o efeito disso, na verdade, é justamente você diminuir a sua frequência cardíaca, né? Conseguir otimizar essa relação. Então, dentro disso, essas práticas também podem ajudar ou são caminhos diferentes? Eu estou falando nesse sentido de economia, né, que você falou. Sim, sim. É claro que quando a gente faz uma atividade mais vigorosa, uma atividade física convencional, inclusive que eu também gosto muito de fazer, hoje mesmo já dei minha corridinha, né? Com máscara, gente, num horário cedinho, 5 da manhã não tinha ninguém na rua, tá? Então, mas essas atividades, é claro que elas aumentam, né, naquele momento, o metabolismo. Então, existe um aumento do metabolismo, um aumento do consumo de oxigênio, né? Porém, o atleta, exatamente por se condicionar bem, ele consegue, no repouso, ter uma redução desta atividade cardiorrespiratória que um sedentário não consegue. Ou seja, o coração do atleta ele é melhor condicionado e, por isso, ele dá conta de ejetar a mesma quantidade de sangue batendo menos vezes do que um sedentário, quando está no repouso, né? Ou seja, a frequência cardíaca de um atleta bem condicionado, normalmente, há exceções à regra, mas ela tende a ser muito mais baixa do que de uma pessoa sedentária, tá? E, por isso, a longevidade cardiovascular dele também tende a ser maior, a não ser que ele tenha já algum problema prévio, né?
e com a prática de atividade física mal orientada, mal concebida por outras características, eu posso até se prejudicar, tá? No que diz respeito à respiração, você fala, mas está falando de coração, Gerson. E o tema principal é a respiração, mas é interessante a gente lembrar que esses dois sistemas, o cardiovascular e o respiratório, eles trabalham integrados. Por isso que esse livro que você mostrou é um livro de cardiorrespiratório, né? Anatomia e Sim. fisiologia cardiorrespiratória aplicada ao Hatha Yoga, tá? Então, o sistema respiratório e o cardiovascular, quando, por exemplo, existe uma necessidade, uma demanda maior de consumo de oxigênio como exercício físico, ambos aumentam a sua atividade, né? Aumenta a frequência respiratória, aumenta o volume inspirado, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o volume sistólico, aumenta o débito cardíaco, consequentemente, aumenta a ventilação, tudo junto, tudo integrado, tá? Da mesma maneira, quando eu estou num relaxamento, uma coisa que a gente também pratica muito no yoga, né? Eu deito lá de barriga para cima, em Shavasana, me largo lá, e não preciso nem controlar isso. Naturalmente, a atividade cardíaca vai diminuir, a atividade respiratória também. A ventilação vai diminuir junto com o débito cardíaco. Então, essas coisas agora vão para um outro caminho também integradas. Como se não bastasse, até os reflexos que regem a atividade cardiorrespiratória estão integrados. Como, por exemplo, a arritmia sinusal respiratória. Tá? Quando você está pegando ar, quando eu estou pegando ar, no momento da inspiração, o coração vai acelerando a sua atividade. E quando eu estou soltando ar, no momento da expiração, o coração vai desacelerando. Isso acontece com todos nós. Isso é fisiológico, tá? Então, o que no yoga, por exemplo, se concebeu? A ideia de você valorizar a saída do ar. Prolongue a saída do ar, que isso vai ser mais relaxante para aquela pessoa. Tá? Ela pega o ar em X tempos e solta em 2x. Está valorizando mais a fase, que é mais tranquilizante. Seja para a atividade cardíaca, seja também para o tônus muscular. A gente sabe que existe uma relação entre expiração e redução do tônus muscular. Tá? Isso quando a gente faz alongamento, né, nós percebemos, a hora que eu estou soltando ar, a hora que é mais fácil eu avançar, uma postura de alongamento, porque diminui a resistência dos antagonistas, os músculos que estão sendo alongados. E tudo isso a gente vai trabalhando de maneira integrada, tá? O que eu acho muito interessante, porque nós vamos percebendo que eu não estou lidando com um aspecto isolado do meu organismo. Eu estou agora trabalhando a respiração. Não. Estou trabalhando a respiração integrada a todo um contexto e consciente dessas mudanças mais globais que estão acontecendo quando eu manipulo a respiração. Tá? Então, eu acho que isso é muito interessante, a gente ter essa consciência. Oi. Você acha que existe uma forma correta para se respirar? Então, eu não diria que tem uma forma, né? Porque o correto para se respirar é aquilo que corresponde à necessidade do momento. Não estaria sendo, por exemplo, muito rígido se eu dissesse que você não pode inspirar pela boca. Tá, então, na hora que eu estou nadando, fazendo um nado crawl, né? E tiro a cabeça d'água e puxo ar pela boca e volto, eu estou errado? Não está errado. Naquela circunstância, a inspiração bucal se faz necessária. Né? Assim como um atleta que está numa corrida, lá na reta final, ele respira por todo lugar que for possível. Se puder respirar pela orelha, ele respira pela orelha naquela hora. Né? Ele tem que garantir mais ventilação naquele momento. Tá? Então, claro, que existem formas incorretas de respirar. Mas também existem formas corretas, várias delas, todas variando em função da circunstância, do que você está fazendo, né, de qual é o seu objetivo ali naquele momento, e até de quem está fazendo aquilo naquele momento. Tá? Agora, dentro da visão do yoga, a gente tem uma valorização maior da inspiração e expiração nasais. Certo? Em algumas técnicas eu tenho inspiração bucal. Em uma única técnica que eu conheço, no repertório do Hatha Yoga, a gente tem expiração bucal.
De um modo geral, a respiração é predominantemente nasal nas duas fases, entrada e saída do ar. Certo? Mas isso tem a ver com os propósitos do próprio yoga. Tá? Tá. Que é trabalhar com uma ventilação reduzida, trabalhar com tempos longos de entrada e de saída do ar. Para que eu vou abrir a boca para dar mais vazão para a passagem do ar? Se eu estou querendo exatamente moderar, né, aquela passagem do ar. Certo? Entendi. Isso compreendido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tava dando uma estudada no seu livro e uma das coisas que me chamou a atenção, quando você fala do ponto de vista mecânico, né, da respiração, e você coloca, basicamente ali, você colocou 3 tipos, né, uma classificação ali em 3 tipos, a respiração mais baixa, né, que você também chama de diafragmática, que envolve uma mobilidade maior um pouco dessa parte mais baixa, né, da caixa torácica, então, uma mobilidade mais anterior e também para os lados. Depois tem uma respiração mais média, né, e uma respiração alta, que também você chama de apical, né? E tudo isso está relacionado com o sistema muscular, ou seja, alguns músculos estão sendo mais utilizados do que outros, e isso vai dar uma diferença do ponto de vista, né, de como a pessoa vai conseguir preencher esses espaços. Quando você fala na respiração diafragmática, normalmente as pessoas associam que essa respiração ela precisa ter um relaxamento do abdômen, né? Ou seja, o diafragma contrai, ele desce, ele empurra, né, as vísceras para baixo para, né, abrir espaço, e aí o abdômen ele relaxa, né? E aí no seu livro você fala uma questão interessante, que é essa questão de que se você mantém uma certa contenção do seu abdômen, automaticamente você promove uma distribuição da pressão, né, interna. Essa pressão é jogada um pouco mais para cima, para a região dos pulmões, e que isso otimizaria, na verdade, a troca de gases dos pulmões. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que isso tem muito a ver com o professor de Pilates, né, nesse sentido, porque às vezes a gente acha que respiração diafragmática é só aquela respiração em que você precisa relaxar o abdômen. E o professor de Pilates... Isso. O professor de Pilates ele é um pouco preocupado com essa história de relaxar o abdômen, né? Apesar que eu já estou indo numa linha um pouco diferente, tá? Mas tudo bem. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu vou te pedir uma licença aqui, ó. É questão de 15 segundinhos que eu vou pegar o meu amigo aqui, que ele vai me ajudar a explicar algumas coisas. É aquele que eu chamo de Joãozinho, você conhece? Joãozinho é um auxiliar, inclusive está muito presente agora no meu canal do YouTube, está ficando famoso, né? Esse cara aqui, tá? Bom, tá. Como é o nome dele? Joãozinho, eu chamo de Joãozinho, né? Joãozinho. Vou lembrar o seguinte, acho que todo mundo aí está mais ou menos ciente, né, do que é o diafragma, tá? Mas, de qualquer forma, vamos retomar isso de maneira bem simples. O diafragma é esse músculo que está aqui na transição tóraco-abdominal, tá? Ele fica exatamente posicionado aqui junto às vértebras da transição tóraco-lombar, tem as colunas diafragmáticas que vão para a região lombar, mas as bordas do diafragma ficam nessas costelas mais inferiores. Ele fica em forma de cúpula aqui, ou seja, com cavidade voltada para baixo, tá? Então, você imagina o diafragma nessa posição, mais ou menos assim, né? Como qualquer músculo, quando ele se contrai, ele faz força no sentido do seu próprio encurtamento. Ou seja, se eu se contrair, não houver uma resistência maior, ele vai se contrair e vai descer, ó. Então, quando eu encurto aqui o espaço entre os meus dedos, as minhas mãos descem, a partir dessa posição de cúpula, né? Isso faz com que ele empurre os órgãos abdominais contra as paredes do abdômen e a barriga se expande, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui, ó. A barriga é empurrada para o frente. Tá? Olha lá, né? Então, Gerson com 0 meses de gestação, Gerson com 7 meses de gestação. Bom, e aí, essa barrigona para frente está associada ao diafragma bem contraído,
Mas não só, ela está associada também ao abdômen relaxado. O abdômen não ofereceu resistência à ação do diafragma, né? E por isso ele foi projetado para fora. O que a gente orienta no yoga é que, num primeiro momento, quando a pessoa está aprendendo essa respiração que nós chamamos de baixa, né, diafragmático-abdominal, é que ela, de fato, trabalhe dessa forma, porque muitas pessoas não conseguem fazer isso. Muitas pessoas respiram, trazendo o movimento todo para cá, né, e usando predominantemente músculos acessórios, né, que deveriam ser secundários e, em muitos casos, se tornam até primários. Então, o que a gente orienta? Depois que você aprender a fazer essa respiração baixa, comece a acionar o diafragma com o abdômen contraído. E o abdômen contraído vai oferecer uma resistência. Eu não vou conseguir empurrar as paredes do abdômen para fora. Mas ainda assim o diafragma se contraindo, já que ele não consegue descer, trazer aqui para baixo o seu centro tendíneo, o que ele vai fazer? Ó? Vou colocar a mão aqui na minha cabeça agora. Agora eu tento entrelaçar meus dedos e não consigo fazer as mãos descerem. Mas eu consigo fazer as bordas das mãos aqui subirem. Tá? Então o movimento que acontece passa a ser esse. O diafragma dessa forma vai abrir as costelas inferiores, né? Vai abrir principalmente esse espaço aqui, né? E o Joãozinho virou a cabeça toda para trás, cara. Bom, vai abrir todo esse espaço aqui, né? A base dos pulmões, como se fosse uma pirâmide que você está abrindo a base. Claro que vai ter mais um ar aqui, mas existe uma ação contra uma resistência que gera um aumento da pressão nessa região. Então, tem um livro muito bom, que eu gosto muito, que eu oriento meus alunos a ter, que é esse aqui, o livro Pranayama, do Swami Kuvalayananda. Tá? O Kuvalayananda é basicamente o mentor da minha que eu sigo no yoga, um pioneiro na investigação científica do yoga. E ele fez um estudo interessante, que ele colocou um medidor de pressão dentro do esôfago, né, de praticantes de yoga, orientando a respirar de distintas maneiras. E constatou que quando você faz essa inspiração acionando o diafragma com o abdômen contraído, a pressão dentro do esôfago fica maior, o que favorece, né, se a pressão dentro do esôfago está maior, é porque dentro das vias respiratórias intratorácicas ela também está maior naquele momento. Isso favorece, né, uma permuta maior dos gases, né, uma movimentação maior do ar dentro dessas vias respiratórias. Então, eu vou falar aqui uma coisa que não é muito correta do ponto de vista científico, mas entenda metaforicamente isso, tá? Você imagina aquele arzinho que está lá no alvéolo, 50 respirações ali dormindo, não, eu quero ficar aqui, aquele gás carbônico, né? E de repente, quando você coloca mais pressão ali, acorda o gás carbônico, vai embora, você consegue mandar ele embora dali, tá? É mais ou menos isso, de uma forma bem simples, né? Ô, Gerson, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem basicamente 4 minutos, tá? Dá 1 hora e aí a live... Cara, nem reparei, o tempo passar. Passou, voou, na verdade. Antes da gente terminar, eu só queria te fazer uma outra pergunta, mas você vai ter que ser um pouco sucinto, porque só para a gente depois conseguir finalizar, tá bom? Então faz uma pergunta sucinta. Né? Você acha que por exemplo, vamos pegar agora um conceito mais da atividade física normal e etc. Quando você faz esse tipo de inspiração, né, e você faz uma contenção, então tem um aumento de pressão interna, você acha que isso tende a favorecer mais uma estabilidade para a coluna? Por exemplo, se você pega um aluno herniado, por exemplo, e você vai pedir para ele fazer um movimento onde o braço de alavanca começa a ficar cada vez maior. Para você proteger esse aluno, normalmente você pede uma inspiração ou uma expiração? Então, dentro da atividade física convencional, a gente tem estratégias diferentes. Mas, assim, dentro do yoga, tá? Uma coisa que eu sugiro, por exemplo, o aluno vai fazer a elevação das pernas deitado de barriga para cima. Ele tem que recrutar os flexores do quadril. Tem que recrutar iliopsoas, né? Reto femoral, tá? Só que esses músculos estão ligados à pelve e à coluna. E se eles forem recrutados sem uma boa estabilidade lombopélvica, eles vão forçar a lombar, eles vão anteverter a pelve, né? Então, o que eu oriento?
Contrai o abdômen, inspira aumentando a pressão intraabdominal, mantendo o abdômen contraído. Essa pressão intraabdominal maior vai funcionar como se fosse um airbag para a coluna, vai estabilizar melhor ainda a coluna lombar lá embaixo e a pelve. E a pessoa vai poder recrutar os flexores do quadril, garantindo muito melhor a estabilidade desse segmento de base lombopélvico, tá? Segmento lombopélvico, né? Que é exatamente esse aqui, tá? Então, como esses músculos estão presos aqui, se eu os contrair, eu posso trazer essa parte aqui toda para frente. A hora que eu coloco uma pressão maior aqui, tá? Eu mantenho essa região mais estabilizada no chão. Então, essa é uma recomendação que eu dou para fazer técnicas como, por exemplo, no yoga, meio arado, Ardha Halasana, que é a postura que é o que eu acabei de escrever, levantar as pernas estando de barriga para cima. Não é simplesmente levantar as pernas de qualquer jeito. Tem toda uma forma correta, uma sequência de aspectos a controlar, musculares, respiratórios, para conseguir fazer isso com segurança, com eficácia. Eu concordo plenamente contigo, e é interessante porque o mundo do Pilates sempre pensou o contrário. Ele sempre pensou que para fazer esse movimento, por exemplo, o ponto de estabilidade estaria maior numa fase expiratória. E eu concordo inteiramente com você nesse sentido. Na verdade, o mundo do Pilates se equivocou um pouco, eu acho, nesse sentido, principalmente por uma incompreensão um pouco desses aspectos, né, da mecânica, da respiração, de todo esse funcionamento e etc. Olha, Gerson. Tem um comentário aqui que falou que no lower lift a inspiração favorece a estabilização. Tá? Claro, exatamente. E os principais sprinters, né, os próprios levantadores de peso, eles sim, na verdade, inspiram o ar para conseguir estabilizar melhor. Gerson, 30 segundos, eu te agradeço imensamente. Muito obrigado, foi um papo muito gostoso. Ficaria mais 1 hora aqui batendo um papo contigo. E vou divulgar o livro aqui para o pessoal, o seu livro, tá bom? Espero te encontrar em breve aí. Tá, obrigado. Eu que agradeço a todos, agradeço a você, Alexandre.